Senhoras e senhores, para esse sexto e último painel, no qual teremos como mediador o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. Convido para subir ao palco, ocupar seu assento. Convido os seguintes expositores: o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Moacir Lobato. O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Flávio Bozon. O diretor vice-presidente do IBRA, doutor André Rocha. O doutor André Duarte Montuori, sócio do Banco de Investimentos BTG Pactual. E o advogado Rodrigo Salomão, sócio do escritório Salomão, Caiuca, Abraão e Raposo e Cota Advogados. Para a condução desse painel, tem a palavra o ministro Rogério Schietti. Obrigado. Bem, ainda boa tarde a todas e a todos. Estou aqui numa missão muito honrosa que me foi atribuída pelo Dr. Rodrigo Caicerian, Dr. Crico, representantes do IBRA, este órgão que desempenha um papel muito importante, né, no cenário da recuperação de ativos. Talvez uma das poucas áreas em que nós vemos Ministério Público e Advocacia emanados, né, com objetivos semelhantes. É muito bom ver isso. E tenho o prazer de estar ladeado por dois cruzeirenses, né? São poucos os momentos de felicidade daqueles que torcem por este time das Alterosas. Nesses últimos dias estamos bem, né? Doutor André, doutor Rodrigo, enfim, doutor Bozon, doutor Moacir. Uma satisfação tê-los conosco. Eu creio que, eu não sei se nós seguiríamos aqui a ordem, né, da previsão, iniciando pelo doutor André Duarte Montuori, né, representante do BTG, do setor privado. Já que estamos com o nosso tempo um pouco premido, eu já passaria a palavra. Eu posso começar, ministro. Doutor André, para as suas considerações. Perfeito. Primeiro, obrigado, ministro. É um prazer aqui compartilhar o púlpito com você, com nossos nobres colegas desembargadores. Você ágil aqui também, dado o horário, meu xará, André. E também o colega Rodrigo, também milita aqui na área. Eu acho que eu queria trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Eu não tenho toda a profundidade jurídica que os colegas, mas eu vivo ali um outro ambiente. Então, acho que para começar, eu sou aquele cidadão que vive na Faria Lima, né? Ali aquele ambiente cheio de números, as TVzinhas, etc. Exatamente igual todo mundo imagina, com uma sutil diferença. Eu passo meus dias lendo processos, entendendo litígios, vendo onde é que estão ali em bom português, os bons rolos, né? E onde algum capital inteligente, o capital compreensivo, consegue gerar catálise, né? Quebrar inércias e viabilizar, por que não, bons acordos, né? Acho que é um pouquinho a tônica aqui do papo. E esse dinheiro, ele acaba tendo algumas vocações, eu colocaria dessa maneira. Primeiro, eu separaria numa frente, que eu vejo quase como uma função social
que o setor bancário e que a perseguição adequada dos ativos das fraudes exerce. A gente ouve muito falar que, poxa, o custo de capital no Brasil é muito caro, o spread bancário, uma taxa de juros, etc. Né? Meu discurso não é uma ode aos bancos, pelo contrário, é a realidade. Hoje, no nosso país, né, inercialmente, né, leia-se, usando ali os mecanismos tradicionais de perseguição de crédito, a gente recupera, grosso modo, 12 centavos no dólar ou no real investido e defaultado. Né? Essa é a média OCDE. Enfim, um indicador muito ruim. Uma magistrada mais cedo mencionou a América Latina como regra 35 cents, ou OCDE são 70 cents. Então, está aí o nosso gap, né, para nos tornarmos desenvolvidos nesse aspecto. O que é o reflexo disso? Né? Obviamente, os bancos acabam cobrando um prêmio, né, maior para emprestar dinheiro. Né? Dada a tua baixa expectativa de recuperabilidade mais adiante, é natural que o prêmio para correr esse risco seja condizente, né, e adequado ao meio. E nesse ambiente, né, a minha instituição, a gente milita tanto no que eu colocaria como o financiamento vanilla, o crédito ortodoxo, o sujeito quer desenvolver lá uma atividade operacional, que é capital de giro, a gente faz esse tipo de financiamento, como também nós compramos operações de crédito, né, as famosas carteiras de non-performing loans, né, tem casos emblemáticos, veja até o Dr. Vânio aqui, né, a carteira do Banco Santos, já saiu aqui em diversas páginas do jornal. Enfim, para esse ambiente, tá legal? Esse ambiente da perseguição dos ativos que já se encontram inadimplentes, eu acho que vale fazer aqui um ponto muito positivo para o trabalho que é engendrado aqui pelos profissionais do segmento. Hoje, né, precificar uma carteira como essa, muito embora dê uma complexidade financeira grande, né? E aqui a gente desenha uma árvore de possibilidades, probabilidades. Pô, se surgir um agravo de instrumento para a direita, uma recuperação judicial para a esquerda, mas vai ter uma offshore ali, a colar, IDPJ, vamos jogar tudo isso de maneira cartesiana, trazer um fluxo a valor presente, esse crédito vale 10%. Tá? Se esse trabalho hoje existe, né, aqui é uma provocação, é porque um judiciário que tem profundidade, né, hoje são decisões muito bacanas que a gente vê de quebra de offshore, Ilhas Jersey, BVI, lugares assim que, poxa, como é que o cidadão foi pensar em colocar um dinheiro ali, né? Então, que nos permitem ter ali alguma confiança nesse sentido, no que seria ali seriam os durations médios, né, desse investimento e, naturalmente, fazer uma aposta. Então, e aqui, nesse ambiente, em muitos casos, a gente vai enfrentar ali um jogo de hostilidade, uma contraparte que se socorreu de institutos jurídicos complexos para perpetrar a fraude e se manter rico, né? É a famosa capitalização dos lucros e socialização dos prejuízos, né? Então, é uma dinâmica de investimento mais hostil, mas com uma contraparte também complexa, que está disposta a jogar esse jogo. Um dia, ela teve ali a percepção de risco-retorno e fez esse movimento. E aqui, acho que eu colocaria essa como uma frente um pouquinho mais litigiosa do que é esse ambiente de crédito inadimplentes e por que não, a recuperação de ativos. Acho que, no entanto, e aí amarrando um pouquinho com a temática principal do painel, do evento, a gente começa a também, já reflexo de amadurecimento dos institutos, observar um ambiente com acordos, né? A leitura correta dos incentivos, né? O diálogo com os stakeholders, seja o acionista, né? Às vezes o cara simplesmente é um sujeito que empreendeu, né, e teve um insucesso empresarial, faz parte, né? Com os credores, com o Ministério Público, com o fisco, enfim. E aí a gente começa a derivar para ambientes falimentares em que efetivamente conseguimos ter composição. E nessa receita, né, de composição, eu, puxando naturalmente aqui um pouco para o meu lado,
um capital compreensivo, um dinheiro que resolve aquele problema, ciente de concessões diversas, mas que evitam, né, um terror sem fim, faz sentido, né, e cada vez mais tem se apresentado como uma solução. Hoje eu estou com um portfólio com, grosso modo, 35 investimentos, 100% orientados em recuperações judiciais e muitas falências. Tá? Acabamos de sair de um caso aí, paradigmático, até o doutor Ivo Weisberg, que é meu advogado, comentou aqui, um caso da Companhia Internacional de Seguros. Essa companhia ela faliu em 1991, eu nasci em 1989. E ali a gente enxergava o quê? Uma dinâmica com uma base credora absolutamente cansada, né? Beneficiários de apólice de seguro, um negócio triste, né? SUSEP no meio, né? Um pool de ativos ilíquidos, né? Complexos, direitos creditórios, ativos imobiliários, né? E essa base de credores, enfim, próprio fisco com uma dívida abrupta ali, um tanto quanto grande. E aí, num ambiente de diálogo, de conciliação, né, a gente conseguiu, nessa leitura, né, nessa capacidade da instituição financeira de prover liquidez contra ativos complexos, viabilizar o que seria um grande acordo. Então, muito embora, né, nem todo mundo saia lá com o seu juro contratual dos últimos 20 anos, o fato é que os credores foram pagos, tá? Estão sendo pagos, né, a valor de face, uma falência aí que remete a um passivo de, grosso modo, 400 milhões de reais. Tá? Concessões da parte do fisco, muita sobriedade da Procuradoria da Fazenda Nacional, do Ministério Público também ultra supportive. Então, já nessa agenda, né, de uma contraparte que, naquele momento, né, sem nenhum maior juízo de valor do que fez, do que não fez em outros episódios, foi mal cedida, né? E o terror sem fim, ele deixa de existir a partir dessa atuação na condição de provedor de liquidez. Eu faço parênteses para um outro caso também emblemático, né? Um caso que, diferentemente desse, nós não fomos ali os promotores da liquidez, nós não pagamos a base credora. No entanto, um acordo, um acerto muito bem construído, proporcionou um ambiente, acredito que até o Dr. Rodrigo Castelhan era o advogado, junto também com o Ivo Weisberg, criou um ambiente em que houve ali uma proposição para a venda de um determinado ativo rural, né? Poxa, brigaria, né? Caceta, matrícula, não sei o que lá, mas as partes, né? Compreendendo o que estava em jogo, né? O custo de oportunidade que ali estava se apresentando, fizeram ali uma solução, né? Criaram ali um prorata, observado ali o concurso de credores, etc. e tal, do que seria a divisão do dinheiro fruto da venda dessa fazenda. Estudamos muito, né, o ambiente jurídico, o ambiente da região, as demandas ali, umas terras de usina, etc. E aí ficou evidente para a gente uma qualidade do ativo e a maximização do valor que foi obtido, né, fruto da estabilidade jurídica do que foi um bom acordo. No caso da Companhia Internacional de Seguros, a gente ficou super feliz, né? Pô, deu certo. Aqui eu fiquei triste porque eu perdi o leilão. Mas fato é que houve concorrência, houve um ambiente de maximização de valor de um ativo importante, um ativo que tem uma relevância econômica na região, que, se porventura não tivesse sido alvo aqui, objeto de toda essa rede de conversa e de estabilização jurídica, seguramente a gente estaria vendo aquela dinâmica do elefante branco, né? Pô, aquela área ali, o negócio é enrolado para sempre e tal, não vai acabar nunca. Então, enfim, acho que são essas minhas considerações. Eu não gosto de confundir a orientação para acordo, né? O ânimo de não ter um litígio perverso, um litígio eterno, com também a leniência para com o sujeito que comete a fraude, né, e se evade e segue aí rico em detrimento de uma base credora. Então, acho que existem essas duas frentes que têm que ser muito bem ponderadas, mas o horizonte de acordo, a diplomacia, né, com o ator financeiro dando catálise é uma coisa que a gente gosta muito de ver, um grande amadurecimento, seja no mercado, seja no judiciário, para com a prática. Essas são as minhas considerações, pessoal.
Muito obrigado, doutor André Montuori, por sua objetiva explanação, né, sobre a visão do setor privado acerca do tema. Eu, antes de passar a palavra para o próximo expositor, doutor André Rocha, eu queria fazer uma saudação aqui especial à querida Fernanda Matias. Enfim, não preciso nem dizer o tanto de carinho que eu tenho por essa família, né? E especialmente pelo nosso querido professor Fernando Matias, que sempre nos deixa muita saudade e nos ilumina, né, na nossa caminhada. Também uma saudação aqui, tive a oportunidade de chegar ouvindo o doutor Gustavo Severino, né, também me traz ótimas recordações, ao lado da Carminha, nossa querida amiga, enfim, com quem estamos sempre conversando e lembrando os bons momentos da vida. Satisfação em tê-los conosco. Bem, eu passo a palavra, então, ao doutor André Rocha, administrador de empresas, mestre em Direito dos Negócios e diretor vice-presidente do IBRA, para as suas considerações. Eu me lembro em 2018, quando eu ajudei o Rodrigo a fundar esse instituto. Nós fizemos um evento memorável lá em São Paulo, no Tivoli, onde desenhamos um line-up com as etapas de um processo de rastreamento de ativos. E esse evento, acredito que foi o primeiro evento relevante onde todos os atores de um processo se reuniram para discutir o tema. Administradores judiciais, juízes, ministros, desembargadores, promotores, advogados de credores, de devedores, assessores financeiros. Quer dizer, o tema de rastreamento ali era o enfoque, e nós conseguimos ouvir diversas opiniões sobre diferentes óticas, e aquilo foi muito importante e marcou, né, a fundação desse instituto. E mais marcante ainda foi o encerramento, com um discurso surpreendente do ministro Carlos Fernando Matias. É impressionante a capacidade que ele tinha de falar sem script, né, o concatenamento das ideias e a inserção assim de elementos culturais, porque era um homem extremamente culto, e ainda falar com o coração. Então, ele reunia predicados que é até difícil de descrever aqui, e ele nos deixa muitas saudades, e eu queria cumprimentar a Fernanda em nome dele, também a sua mãe. Fernanda, infelizmente, não está aqui presente, mas por um bom motivo, né? Está passeando. Muito prazer. Aceito. E um dos painéis naquele evento tinha um tema bastante interessante, né? Quer dizer, o tema era a investigação do controlador, rastreamento de ativos em processos de recuperação judicial. Aquele tema me chamou muito a atenção, porque eu, como um reestruturador, um turnarounder, eu trabalho para recuperar empresas, né? Eu trabalho juntamente com advogados especializados em recuperação judicial, para que as empresas possam se recuperar e retomar o crescimento e posicionamento no mercado. Espera aí, investigar controlador, rastrear ativo em processo de recuperação judicial? E, após aquele seminário, devido ao envolvimento em procedimento de insolvência, né, a gente acaba usando o remédio da recuperação judicial em muitos casos para poder recuperar essas empresas. Eu decidi, então, me especializar fazendo um mestrado em Direito, e eu escolhi esse tema para estudar. Eu falei, eu quero entender melhor desse negócio. E busquei exatamente o caso, um caso paradigmático, onde isso ocorreu. E aí, falando um pouco das métricas, né? Na parte da manhã, falou-se muito de sermos pragmáticos, né? Deixarmos as emoções de lado. O Ivo, acho que não é do senhor, falando isso, mas isso foi reforçado pelos palestrantes seguintes. E, de fato, as métricas no final do dia são o quê? São econômicas. São econômicas, né?
O Andrew Bogner aqui, que é um gestor, né, de uma das maiores financiadoras de litígios do mundo, que é a Burford, praticamente investiu a fala dele inteira aqui, dizendo sobre o racional econômico de se fazer um acordo no tempo presente. Por quê? Porque dinheiro no tempo, né, é dinheiro, e se você consegue trazer uma liquidez imediata para os credores, descontando todas aquelas, trazendo isso a valor presente, todos os juros, e o que esse dinheiro pode render aplicado ao longo do tempo, faz muito sentido. Então, a primeira métrica, o que é? É maximizar o recovery dos credores nesses processos. A doutora Clarissa falou aqui do Doing Business, infelizmente, esse relatório do Banco Mundial foi descontinuado, né? Hoje não existe mais, mas era um índice interessante, né? Brasil, 18 centavos no dólar, o pior da América Latina. Primeira métrica, aumentar esse recovery. Agora, o que vai levar o fraudador a fechar algum tipo de acordo? Né? Foi o que o Keith Oliver disse aqui, né? You can run, but you cannot hide. Você pode correr, você pode desviar recursos ativos, mas você não vai conseguir se esconder. Se o fraudador perceber que, num determinado momento, que seja uma questão de tempo, ele vai perder o patrimônio pessoal, ou aquele patrimônio que ele escondeu, é aí que leva, que chega-se ao incentivo para o acordo, como disse bem o Euronides. Agora, todo esse caminho, né, foi pavimentado em procedimentos de falência. Né? E essa questão de fazer um acordo para trazer liquidez imediata, ela é relevantíssima, porque um processo de rastreamento de ativos pode durar 10, 15, 20 anos. Na conta do Martin, não foram 17 anos a Petroforte, como disse o professor Rui, foram 25, isso está correndo desde 98. Então, eu vou esperar 25 anos para ver meu primeiro real? Né? Agora, por que, então, esses processos só ocorrem em regime falimentar? Por que, diante da lacuna legislativa, né, em se aplicar IDPJ numa recuperação judicial, o judiciário se divide em dois extremos? Num extremo, a completa inércia. Não sei tratar a fraude, o devedor continua no controle das operações, sem responder nada por isso, como disse o Márcio. Se ele está no controle da empresa, ele não tem nenhum incentivo para negociar. E o outro extremo, qual que é? É convolar a recuperação em falência. Então quer dizer que, diante de uma recuperação judicial fraudulenta, eu vou destruir valor, eu vou diminuir o recovery dos credores. E não só o recovery dos credores, eu penalizo toda a sociedade, porque são empregos que vão embora, recolhimento de tributos, circulação de produtos, serviços. Lê do engano quem acha que, convolar uma recuperação judicial fraudulenta e falência, eu estou punindo o fraudador. Ao contrário, você está punindo a sociedade. E punindo os credores que estão tendo a sua chance de recuperar os créditos diminuída. Então, por que não se adota o meio termo? No processo de falência, por que isso é muito bem fundamentado? O processo de falência é um processo de execução forçada. O devedor, num procedimento falimentar, ele deixa de dispor dos bens, ele já não está nas mãos dele, né, a atribuição de alocar e distribuir ativos. Mas a lei de recuperação judicial deixou uma saída. Onde está a compatibilidade entre a IDPJ e o procedimento recuperacional? Está no artigo 64. Os mesmos argumentos que você encontra para desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade são aqueles que você encontra para afastar o controlador. E à medida que esse controlador é afastado, nomeia-se um gestor judicial, aí sim ele tem incentivo para negociar, e o recover dos credores é maximizado, porque, além do fluxo de caixa da empresa em funcionamento, né, o going concern da empresa é preservado, você está aí sim penalizando quem fraudou, atingindo o patrimônio particular desse controlador. Então, eu acredito que, da mesma forma que a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica
tem o objetivo de coibir o mau uso da personalidade jurídica, né? Quem se esconder atrás do véu vai ser penalizado. Então, eu estou estimulando o bom uso da personalidade jurídica. Nós temos um tratamento adequado para a fraude na recuperação judicial, nós também estamos estimulando a utilização da ferramenta da recuperação judicial para o fim que ela foi criada, que é o quê? É recuperar a empresa e não fraudar credores, né? E é diante disso que eu fiz esse estudo. Não é propaganda, o Rodrigo me pediu para discorrer sobre esse tema, mas tem o livro ali, que é justamente orientando o quê? Magistrados, advogados, promotores, administradores judiciais, assessores, a como tratar a fraude em procedimento recuperacional. E, em último caso, até o Pedro ali na filmagem me perguntou, mas qual que é o que o IBRA objetiva? Quais são os próximos anos aí, os anos que vêm? Qual que é o objetivo? O objetivo é justamente esse, é melhorar o ambiente econômico. Se você maximiza, né, a recuperação dos créditos, coíbe o mau uso da pessoa jurídica e o mau uso também dos procedimentos de insolvência, eu estou melhorando o ambiente econômico e promovendo o desenvolvimento do país. Obrigado pela paciência e atenção. Agradecemos, doutor André Rocha, pela sua equilibrada, né, posição de sempre buscar o melhor caminho que atenda não só aos credores, como a todos os que são envolvidos no processo de recuperação de ativos. Eu passo, então, agora a palavra ao doutor... Passa ao doutor Bador Bozon, pode ser? Pode. Bador Bozon agora, nosso querido conterrâneo, né, de Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Flávio Bozon Gamboge. Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado aí pela gentileza de me passar a palavra, ministro. Fiquei até um pouco envergonhado, porque quem mais sabe, quem tem mais experiência, é o outro cruzeirense do lado direito, aí, o desembargador Marcílio Lobato, tem muito a nos ensinar. Daí a responsabilidade daquele artista que está abrindo o show de uma grande banda, né? Então a gente começa primeiro para depois vir, né, o popstar, né, o nosso grande professor Moacir Lobato. Eu queria registrar aqui os agradecimentos, ministro Rogério, especial, né, ao doutor Krigo, ao doutor Rodrigo, né, amigos que tive a honra e a alegria de fazer, né, no seminário de Coimbra, e que isso desenvolveu mesmo por uma amizade muito frutífera, muito alegre. Tive a alegria de receber, né, o doutor Rodrigo na festa da posse, né, desde quando saí da advocacia e assumi a magistratura, né, nesse desafio TRF6, o Rodrigo deslocou-se com a filha recém-nascida de São Paulo para poder festejar conosco, né, esse novo marco, né, na minha vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que não é um tema muito do nosso cotidiano, mas que, em razão do apreço que tenho em todas as áreas jurídicas pela solução consensual, né, dos conflitos, talvez a gente possa aqui dar uma contribuição a partir de tudo que ouvi. Cumprimento todos os meus colegas de mesa, meu grande amigo, doutor Rodrigo Salomão, doutor André Rocha, doutor André Duarte, né, que já se pronunciaram, colocaram aqui as suas manifestações, né. Cumprimento aqui também os meus amigos, né, Vinícius e Antônio Zanetti, né, grandes advogados e amigos que eu admiro muito, né, e, ao final, o nosso querido Gustavo Saseverino, a quem tive a alegria de conhecer já há um tempo, camarote da Sapucaí, alguns bons anos atrás, né. Quem diria, doutor Gustavo gosta de um samba, viu, ministro? E de lá nasceu uma amizade, né, que se perdura até hoje, uma admiração enorme pela figura do Gustavo, que é aí a eternização da figura do seu pai, que eu tive a honra de ser aluno e de ser julgado por ele enquanto advogado era. Né, a gente ouviu aqui muitas das questões que trazem, que talvez justificam e recomendam, né, a solução consensual por um problema um tanto quanto sensível e, em alguns casos, traumático,
que é a realização de fraude dentro de um processo falimentar, cujo escopo único talvez seja a satisfação, né, dos créditos daqueles credores, a realização dos ativos que porventura existirem, que porventura forem encontrados e que levarão a uma possível ou uma sonhada satisfação dos créditos. Quando tem os ativos, né, como vem colocado pelo doutor Márcio, não haveria problema. O problema é quando nós não temos os ativos, nós precisamos buscar esses ativos e encontrar esses ativos. O doutor Márcio falou sobre uma melhora, né, desse processo de investigação. E aí eu tomo a primeira frase, eu tenho aqui uma anotação que fiz aqui agora pela manhã, né, porque talvez essa melhora desse processo de investigação ele perpasse por uma luta do ministro Rogério Schietti, que é uma luta, né, pela racionalização do processo de produção de provas, né, no processo penal, mas isso acho que vai para todos os ramos do direito. Né? Eu vi pela manhã que talvez essa insegurança jurídica fosse fruto de que prova é fé. Acho que prova não é fé, não, né, ministro? Eu peguei uma anotação do senhor dizendo que a prova deve ser a ciência que deve predominar sobre a opinião. A racionalidade da prova deve substituir o subjetivismo como parâmetro epistêmico. Não há mais espaço para voluntarismos, para comodismo institucional, para negligências que afetam definitivamente a vida de seres humanos. Então, acho que esse, talvez o primeiro passo, né, dentro desse aspecto seja buscarmos, né, a melhora, como foi colocado aí pelo doutor Márcio, né, da produção dessa investigação, para que ela seja uma investigação mais clara, mais científica, mais racional, para ser colocada dentro do Poder Judiciário, perante o juízo, que vai fazer ali o seu juízo de valor, a sua interpretação, para identificação, por exemplo, de um desvio de personalidade, da ocorrência de uma fraude, que depois será objeto, né, de defesa, e aí, quanto melhor for, né, esse processo probatório, talvez a defesa seja menos eficiente possível e se caminhe para uma probabilidade, né, de negociação e de acordo, né, sobre essas questões. Mas aí a gente perpassa por um outro problema durante esse processo decisório, e que foi colocado e que é, sem dúvida, um grande problema. O problema da insegurança jurídica, né, por conta talvez, de uma amplitude hermenêutica que nós tenhamos, e, por outro lado, também, isso já entendia, enquanto advogado, e também, como magistrado, a gente é capaz um pouco de encontrar, né, um problema, talvez, também de insubordinação, né, dentro do Poder Judiciário, sobre um juiz decide de uma forma e sabendo que o tribunal decide de forma diferente, e sabedor o tribunal de que o Superior Tribunal de Justiça decide de forma diversa. Mas, ainda se valendo-se de um argumento, né, de independência e autonomia, toma as decisões sem entender as consequências jurídicas dessa decisão, ou melhor dizendo, a insegurança jurídica que essa decisão pode proporcionar dentro de qualquer processo judicial, mas, sobretudo, dentro de um processo falimentar. Porque aí ficam naquela discussão que o doutor Márcio falou, vai estar certo ou errado? Não sei se está certo ou está errado. Né? A pessoa, aquele mal devedor, pode contar com essa insegurança jurídica absurda para poder sentar em cima e prolongar demasiadamente o processo, contando que isso vai poder gerar, talvez, uma fraqueza dos credores que vão, dentro de um processo de negociação, né, talvez pedir menos. Né? Essas questões todas têm que ser, portanto, sobesadas, têm que ser, portanto, né, resolvidas, mas nem por isso nós tenhamos que, talvez, abandonar, e, sobretudo, a ideia de uma solução consensual dessas questões. Né? Foi colocado aqui sobre a análise econômica do direito. Eu acho que ela se aplica bastante, né, como forma de estímulo, né, para a realização dos acordos, ou seja, a solução consensual, inclusive nas questões relacionadas, né, aos processos de fraude falimentar. Né, eu peguei até uma frase num texto, né, atribuído a Richard Post, o pai do Law Economics, né, de que o objetivo do direito, na ótica da análise econômica do direito, é o de analisar as normas legais de modo a promover a eficiência, o que implica a maximação do bem-estar social. O que se deve buscar, portanto, dentro de um processo falimentar, é buscar a maximização do bem-estar dos credores, que
com o passar do tempo, vão querer receber e satisfazer seu crédito de alguma forma, e por que não se buscar a solução consensual para tanto? Qual a métrica, como foi colocada? Essa talvez seja a parte mais sensível, né, do tema. Eu comentei com o doutor Rodrigo, quando foi apresentado aqui, né, o questionário sobre, né, as vantagens de uma eventual solução consensual. Evidentemente, a coluna 1 seria a opção, talvez, que 100% das pessoas tomariam, desde que a proposta feita por uma solução consensual fosse uma proposta razoável, uma proposta adequada, uma proposta proporcional. Se for uma proposta indecorosa, não tem como responder positivamente a nenhuma daquelas perguntas do lado 1 do questionário. Então, talvez o grande segredo seja se encontrar uma métrica que talvez perpasse, né, por um juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade, para a gente ir aí a fundo em Alex, para poder entender, dentro daquele caso concreto, né, qual que seria a melhor, e, evidentemente, né, uma flutuação de jurisprudência é algo que deve ser relevado, o tempo do processo é algo que tem que ser levado em consideração, né, o tempo de tramitação, o valor dos créditos, ou, por outro lado, a qualidade dos credores. Nós estamos dos credores, são grandes instituições financeiras, ou nós estamos, por exemplo, diante de credores que são pessoas físicas, que fizeram um investimento e que talvez tenham dificuldade de subsistência por conta daquele crédito que precisa ser resolvido naquele momento, pena de irem, né, nos deixarem, vindo a falecer, sem que possam ter um fim de vida mais digno. Isso são questões que têm que ser sopesadas no momento de se posicionar e se definir, naquele caso concreto, se o acordo ele é interessante. A grande verdade é que, e já foi perpassado aqui, a possibilidade de solução consensual dos conflitos ela já é algo que já está sedimentado, né? O direito penal já abraça isso, né? A terceira sessão do STJ, né, começou, por exemplo, com a aplicação, né, retroativa do ANPP aos processos já em curso, já com denúncia formulada antes mesmo da edição da norma, inclusive com processos já sentenciados, e, recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal veio a confirmar essa posição do STJ sobre o tema, que eu acho absolutamente salutar. Eu sempre pensei comigo mesmo, ministro, se o órgão acusador quer o acordo, se aquele que é acusado deseja o acordo, quem sou eu, como magistrado, para dizer que eles não podem transacionar sobre, né, aquela questão, né, desde que atendido, evidentemente, os parâmetros estabelecidos ali pelos legisladores, parâmetros objetivos, tirante o parâmetro, né, temporal, né, que era o objeto de grande dúvida. Na seara do direito administrativo, há muito tempo, né, foi colocado aqui os acordos de leniência, foram colocados diversos, né, outras hipóteses de acordo. O que foi sempre sentido, o que deve ser colocado né, a gente não deve, às vezes, pensar sempre, né, no interesse público secundário, que é o interesse patrimonial. E aqui, qual que seria o interesse público secundário? O interesse exclusivo de busca da integralidade eventual dos ativos. Né? O que deve ser pensado é um interesse primário, é um interesse da sociedade, um interesse do de estabelecimento do bem-estar, da pacificação dos conflitos. E o interesse público, né, no processo falimentar primário, né, ele deve ser pensado no sentido de se buscar o fim daquele processo, o pagamento da melhor e mais rápida possível forma daqueles credores, consideradas as especificidades do caso. Né? Ficam aqui, então, essas breves palavras e considerações que fiz a partir das anotações que fiz aí ao longo do dia, né? Agradecendo uma vez mais a oportunidade de estar aqui presente sempre e sempre aprendendo. Muito obrigado. O doutor desembargador Flávio Bozon tocou num tema muito caro, né, a todos nós, creio, que é a questão da insegurança jurídica causada por voluntarismos, decisionismos judiciais, né, que colocam, muitas vezes, a vaidade pessoal acima de um interesse maior, que é não só a satisfação dos credores, mas esse interesse público, né, de que o império da lei prevaleça e, portanto, que as fraudes sejam coibidas, os ativos sejam recuperados de uma maneira possivelmente mais objetiva, mais pronta, mais racional possível. Eu passo, então, a palavra agora ao doutor Rodrigo Salomão para as suas considerações.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Rodrigo e pelo Dr. Krikor para estar participando desse evento por mais um ano. Tive a oportunidade de participar no ano passado, então é uma grande alegria. Muito obrigado pela oportunidade de falar nesse evento que já marca o calendário do Seminário de Rastreamento de Ativos Internacional. Cumprimento o ministro Schietti, mediador desse painel, doutor André Montuori, desembargador Moacir Lobato, eterno desembargador Moacir Lobato, desembargador Flávio Bozon e doutor André Rocha, meus colegas de painel, quase que um painel mineiro, e eu posso, ainda que não seja, ser o advogado representando aqui também de Minas, já que tem a representação do STJ, do TRF e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Faço também um cumprimento especial ao doutor Gustavo e à Carminha, dizer da minha enorme admiração pela família e pelo ministro Sanseverino, que contribuiu muito com o Brasil ao longo de seus diversas décadas de magistratura e, especialmente, na seção de Direito Privado, com o tema da insolvência, contribuiu bastante com esse tema que a gente está debatendo ao longo do dia. E eu acho que foi uma escolha muito feliz desse tema, de solução amigável na insolvência, com questões e indícios de fraude, porque, apesar de parecer, num primeiro momento, de certa forma, antagônico, fraude e consenso, solução amigável, na verdade, mostra que, na maioria das vezes, ela traz uma solução muito mais efetiva do que um sistema adversarial e um contencioso e um litígio. E é um tema da solução amigável que, para mim, é um tema particularmente interessante. Semana passada eu tive a oportunidade de falar no TMA, que é um grande evento de reestruturação, e o painel era sobre solução de conflitos com o poder público. E eu escolhi especificamente a solução consensual com o poder público. E esses dois exemplos, tanto nas reestruturações com fraude, quanto litígios com o poder público, mostram que quanto maior a dificuldade, quanto maior a complexidade, a solução amigável, a solução dialogada, ela se mostra ainda mais acertada, porque através dela se busca uma solução mais plural, uma solução conversada, uma alternativa mais flexível, né? Porque através de um acordo você consegue ajustá-lo, modificá-lo em caso de descumprimento, em caso de necessidade de se fazer algum acerto, diferente de uma decisão judicial imposta, transitada em julgado, que você tem maior dificuldade de revisar aquilo. Então, parabenizo pela escolha desse tema, que é um tema que realmente tem muito a contribuir. Parabenizo pela qualidade dos expositores que falaram aqui ao longo do dia, de modo que certamente não sou eu que vou trazer algo extremamente interessante, de modo que eu vou fazer um recorte muito pontual. E a minha ideia é fazer um recorte no sentido de destacar a solução amigável dentro do gênero insolvência para as situações de recuperação judicial e falência, né? Eu entendo que a questão do rastreamento de ativos, e o IBRA, e o doutor Krikor, o doutor Rodrigo, tem um papel fundamental nisso, eu acho que todos aqui reconhecem isso, eles têm uma relevância ainda maior nas situações de falência, né? Em que a finalidade única de um processo falimentar é a maximização dos ativos para pagamento dos credores. Você não tem uma empresa em atividade, uma empresa que você tem que manter viva para pagamento dos créditos. E é justamente nesse tipo de situação, como o doutor Eronides expôs aqui anteriormente, é que aqueles que estão por trás da fraude, em que estão obstaculizando a maximização desses ativos e o atendimento dos interesses dos credores, eles precisam de um incentivo para sentar na mesa, dialogar e se buscar uma solução consensual. E é justamente o desenvolvimento dessas ferramentas do rastreamento de ativos, dessas ferramentas que estão cada vez mais sofisticadas, que vão trazer justamente esse incentivo para que seja possível sentar-se à mesa com aqueles que praticaram a fraude, que se busque essa maximização dos ativos de uma forma mais eficiente possível.
e, de outro lado, você tem uma situação de recuperação judicial, que essa solução construída ela adquire um pouco mais, no meu modo de ver, sensibilidade, porque, além da maximização dos ativos, além do interesse dos credores, de todos aqueles envolvidos, você tem um ativo central, que é a própria empresa em recuperação judicial, que não pode ser esquecida nessa mesa de negociação. Ela deve ser preservada justamente para que os credores, ao final, possam ter o objeto ali dessas negociações seguros através dessas conversas. E eu cito aqui um exemplo bem recente, claro que não é um exemplo de uma fraude de desvio de ativos propriamente, mas sim de uma fraude contábil, que foi o caso da Americanas, que a gente teve a oportunidade de atuar. Um caso bastante emblemático que envolveu uma fraude bem relevante. E, naquela situação, e eu acho que esse é o grande diferencial, soube-se reconhecer e se separar as pessoas dos fraudadores, os responsáveis por aquelas fraudes, e, de modo algum, esquecer que isso deve ser apurado, isso deve ser investigado, essas pessoas devem ser responsabilizadas, mas separar isso da própria empresa, né? E de se buscar a preservação dela, a preservação de uma empresa que hoje continua funcionando, com inúmeros funcionários, pagando tributos, gerando riqueza e com um plano de recuperação que foi aprovado e que está sendo cumprido. E a complexidade desse plano de recuperação judicial mostra justamente a importância de se ter uma solução construída, né? A recuperação ela envolve, em qualquer caso, um grande acordo entre todos, mas, nesse caso especialmente, foi uma solução que, claro, teve um litígio, ainda tem algum resquício de litígio no início, isso é comum, isso é o que leva as pessoas a terem a consciência de que o acordo é o melhor caminho, mas ela é um representativo grande de que se soube separar e se ter essa consciência. De modo que a mensagem e a conclusão que eu chego, e que eu gostaria de deixar muito rapidamente nessas breves palavras, é que as métricas para a solução consensual no âmbito da insolvência, elas vão ser das mais variadas possíveis. Na maior parte das vezes, métricas econômicas. Mas elas vão ser também métricas que são ajustáveis em cada caso concreto. Cada caso tem sua especificidade, ainda mais tratando de questões tão complexas como são as recuperações judiciais, as falências. Mas há uma métrica em comum. A métrica em comum é justamente a consciência de todos os atores envolvidos, os credores, a massa falida, a empresa em recuperação judicial, o Ministério Público, o doutor Eronides é um grande exemplo disso, de que a tabela 1, que ele mesmo expôs, é a melhor forma de se resolver o litígio. É claro que, em alguns casos, vão ser necessários alguns incentivos para que se chegue até essa consciência. Mas a métrica comum e principal para esse tipo de solução e construção, sem dúvida alguma, é a consciência de que a solução amigável, por mais complexa que ela possa parecer, por mais particular que possa parecer o caso, ela vai sempre se mostrar a que mais eficiente e a que consegue acoplar todos os diferentes e variados interesses envolvidos em processos dessa complexidade. Então, são essas as contribuições que eu gostaria de trazer muito pontualmente, agradecendo mais uma vez ao Dr. Crico e ao Dr. Rodrigo pela oportunidade de estar falando em mais esse seminário, e parabenizo pela grandiosidade do evento. Muito obrigado mais uma vez. Eu creio que a sua fala, doutor Rodrigo Salomão, converge muito com a do doutor André Rocha, na essência, né, de ter-se sempre como meta a preservação da própria empresa, né? Enfim, cuja existência implica não só a satisfação dos próprios credores, mas também implica a preservação de empregos, né, de valores que são próprios da existência, da história daquela empresa, né? Muito obrigado. Passo, então, por último, ao nosso estimado desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora já em outras funções, né, doutor Moacir Lobato, para as suas considerações. Muito obrigado, boa noite a todos.
eu cumprimento inicialmente os integrantes da mesa e o faço na pessoa do ministro Rogério Schietti, e também extensivo, obviamente, a todos que a integram, né? A partir do doutor Rodrigo, doutor André, meu caro amigo, o desembargador Flávio Bozon, e o doutor André Montuori, quem tenho a oportunidade de conhecer nessa noite. Eu quero, obviamente, agradecer o convite que mais uma vez me é feito pelo doutor Crico, pelo doutor Rodrigo, de estar aqui uma vez mais para, muito mais do que falar algo, aprender a ouvir tanta coisa interessante como tivemos oportunidade no dia de hoje. No ano passado, eu aqui estive para falar da minha experiência num caso importante no Brasil, sem dúvida alguma, que foi a recuperação judicial da Samarco, agora já em fase final daquele período de observação, plano já homologado há muito tempo, plano objeto de consenso, né, subscrito por todos os interessados, enfim. O tema de hoje é um pouco diferente, embora, claro, esteja presente ainda em relação ao tema do ano passado. Hoje eu ouvi coisas muito interessantes e ouvi depoimentos de administradores judiciais, de representantes, integrantes do Ministério Público, da advocacia, etc. O doutor João Rodrigues falou um pouco na condição de magistrado, mas o que eu queria fazer exatamente nesse momento de encerramento, é bom falar por último, porque tudo que é de importante já foi dito. Então, tudo que eu disser agora não vai acrescentar nada e a pena sempre é menor, né, ministro, para aqueles que falam por último. A minha questão está centrada na atuação do magistrado em processos de recuperação e falência, na perspectiva das soluções amigáveis. Dr. Crico e Dr. Van provavelmente são as duas testemunhas mais eloquentes do período anterior à Lei 11.101, quando vigia entre nós o regime da concordata. E lá havia algo interessante, porque a concordata era concedida pelo juiz, chamada de concordata sentença, inclusive. Ora, a mudança da lei trouxe uma movimentação de cenário muito interessante, na medida em que retirou da plateia os credores, os colocou no palco e fez recuar um pouquinho a posição do magistrado, retirando aquela ideia de centralidade que o diploma legal anterior conferia ao juiz. Pois muito bem, nós nos acostumamos, em grande parte, doutora Clarissa, não vale para a senhora e para magistrados, por exemplo, que atuam em São Paulo e que têm uma excelência de performance reconhecida por todos nós, mas vale para muitos magistrados no Brasil. Nós nos habituamos a ler, ouvir e alguma coisa, e a debater, que o juiz, que o magistrado não deve se imiscuir em questões relacionadas à economicidade do plano. Isso não é a matéria afeta a ele. A ele, magistrado, cabe principalmente zelar pela legalidade. Não é uma legalidade de carimbo apenas, mas não passa muito disso. Pelo menos para grande parte dos magistrados brasileiros que perceberam que havia na intenção do legislador uma mudança extraordinariamente relevante. Você tira do palco e recua um pouco. Não põe na plateia o juiz, mas põe mais no fundo, compondo a cena. Neste caso, me parece que nós temos ambiente e condição de que os magistrados brasileiros que cuidam com frequência ou mesmo episodicamente de que essa atuação do magistrado seja mais proativa, seja mais presente, sem que isso desborde na condição de ele ultrapassar limites que são impostos à sua própria atividade jurisdicional. Não é ativismo, não é decisionismo, não é nada disso, mas num ambiente de negociação, ele pode
e deve atuar de forma mais incisiva, no sentido do estímulo às partes, da compreensão do fenômeno que está diante dele. Eu coordenei por 4 anos o Sejusc Empresarial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ouvi de muitos magistrados, colegas do tribunal e de juízes de primeiro grau, que disseram, olha, eu não posso fazer nada. A lei, a jurisprudência não me deixam ir adiante. Se não te deixam ir adiante, com os que eu tinha mais liberdade. Ou essa é uma posição mais confortável, é uma posição de mais retaguarda de quem não quer e que não deve se envolver muito. E aí vem um problema sério que foi discutido hoje com muita propriedade aqui por todos nós, que é exatamente o fato de uma descoincidência, de uma assimetria. Se fala tanto em assimetria informacional, mas há uma assimetria de conhecimento muito grande. O disparate é enorme. E o juiz não se sente em condições de dialogar de maneira franca, efetiva. Quando ele tem conhecimento técnico da matéria, ele se sente habilitado a fazer isso. Sem que isso signifique, eu repito, qualquer espécie de vulneração a determinados limites que são estabelecidos para a atividade dele. Então, o juiz pode e deve contribuir extraordinariamente para isso. No tribunal, nós temos 2 câmaras especializadas, não apenas com matéria empresarial, mas principalmente dela, que são a 16ª e a 21ª Câmara Cíveis. Né? Meus colegas têm feito, a partir de um determinado momento, muitas iniciativas de conciliação. Eu digo, olha, não é mediação. Mediação é outra coisa. Não faça mediação, não conste na ata que é mediação, porque a mediação pressupõe sigilo. Como é que alguém leva para os autos uma discussão que foi tratada num âmbito absolutamente interno? Faça constar que é conciliação, e é mesmo. A mediação se faz em outro lugar, ou no próprio tribunal, por aqueles mediadores que estão lá catalogados, ou pelas câmaras privadas que prestam um relevante serviço. De modo que me parece absolutamente irrelevante que nós possamos, num fórum qualificado como este aqui, de discussão profunda, técnica, vinculada às melhores práticas, realmente pensar um pouco nisso, como é que nós podemos fazer para que os magistrados assumam uma condição, um papel que lhes é próprio. Disseram os professores Ivo Eisberg e Márcio Guimarães hoje, sobre a questão do âmbito econômico, sobre a necessidade de finitude do processo, mas sobre a transparência e a confiança. Esse ambiente ele pode ser criado pelo próprio juiz, sem que isso comprometa a sua condição, a sua capacidade e a sua qualidade de proferir uma decisão. Ele pode ser um grande indutor de determinadas soluções negociadas e que sejam razoavelmente aceitas pelas partes. Não é nem perde-perde, nem ganha-ganha, porque cada caso é diferente em sua conformação, em seus limites, em sua natureza. Mas há aqui, me parece absolutamente certo, e daí algum entusiasmo e alguma veemência. Eu que agora já não integro mais a magistratura, mas no tempo em que lá tive a oportunidade de viver isso por dentro, num estado que tem 822 municípios e 283 comarcas, e que, às vezes, bate um pedido de recuperação judicial ou um processo de falência que o magistrado simplesmente não sabe, não tem condição e vai rever. Eu vi essa matéria no concurso, mas, graças a Deus, isso não caiu na prova escrita e na prova oral. Então, é uma necessidade que temos para que, aí sim, diante de uma simetria de conhecimento, se possa não apenas cobrar do magistrado, mas esperar que ele efetivamente tenha condição de contribuir decisivamente para isso que é o nosso mote da reunião de hoje, desse 6º simpósio, mais uma vez,
coroado de pleno êxito. Eu aproveito os meus 30 segundos finais para prestar a minha homenagem à doutora Fernanda e ao doutor Gustavo. Tive a oportunidade de homenagear, ainda em vida, seu pai, o ministro Sanseverino, num evento no TMA, mas o ministro Matias eu não tive, mas tive agora a alegria de ver a importância de ambos para todos nós. Muito obrigado. Eu creio que a fala do doutor Moacir Lobato é uma fala muito apropriada para o encerramento, porque enaltece as verdadeiras qualidades do magistrado, inclusive lembrando de dois dos maiores magistrados que nós tivemos, né, e pelo menos os que eu conheci, né, o ministro Matias e o ministro Sanseverino. E num momento, né, doutor Moacir, em que muito se discute sobre o papel do judiciário, né, e os limites da atividade judicial. Se de um lado não se permite um juiz ativista, né, vamos dizer assim, um juiz inquisitorial, também não queremos mais aquela figura do juiz absolutamente passivo, desinteressado, na verdade, na justiça, que são valores complementares. E portanto, um juiz que busca, na sua medida, que não ultrapassa o umbral da imparcialidade, busca a realização tanto da justiça material, enfim, um resultado justo, como também uma justiça procedimental. E creio que no processo, todos os processos que buscam a satisfação de credores, seja em decorrência de fraude, em decorrência de algum acontecimento numa empresa, esse modo de ser, esse procedimento, configura o que nós chamamos de justiça procedimental, né? O fair trial, que confere legitimidade, inclusive, à própria justiça material, que é o objetivo de todos em um determinado processo. Eu quero agradecer, mais uma vez, aos doutores Cricor e Rodrigo Caicelian pelo convite, pela realização deste evento. Nós encerramos o último painel. Creio que teremos agora uma fala do ex-presidente Michel Temer, e agradecer aqui aos nossos colegas de mesa, todos com excelentes participações. Acho que foi um painel muito dinâmico, muito complementar, e acredito que pudemos cumprir a missão que nos foi dada. Obrigado a toda a audiência. Boa noite. Muito obrigado, ministro Rogério Schietti. Obrigado a todos os panelistas. Convidamos a registrar esse momento, uma foto aqui à frente do palco.